Sabe, a gente passa a vida inteira achando que está no controle de tudo. Mas e se eu te disser que boa parte da nossa história é escrita por roteiros invisíveis? Pois é. Hoje, a gente vai fundo para descobrir que forças são essas, que sem a gente nem notar, ditam nossas escolhas, nossos medos e, principalmente, até onde a gente consegue chegar. Fica a pergunta então, hein? Quem tá com a caneta na mão? Será que somos nós mesmos? Ou estamos só seguindo um script que alguém escreveu pra gente lá atrás? Um roteiro que foi baseado em crenças que, na maioria das vezes, a gente nem sabe que tem. E para entender a nossa própria história, não tem jeito, a gente precisa ir lá na origem de tudo. As tais das crenças invisíveis. Elas são, basicamente, o sistema operacional da nossa mente. Olha só que interessante. Uma crença não é a realidade em si. Ela é uma verdade psíquica, ou seja, algo que a nossa mente aceita como uma lei absoluta, seja isso real ou não. É a lente que a gente usa para enxergar o mundo, sabe? E essa lente pode distorcer tudo. E o mais curioso é que essas verdades não nasceram com a gente, não. Elas foram, digamos, instaladas na nossa cabeça desde que a gente era criança. Pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pela escola, por todo mundo ao nosso redor. É como se cada pessoa deixasse um pedacinho do roteiro dela na nossa história. Pensa num computador novo, zerado. Na infância, a gente era assim. E cada verdade que a gente ouvia era um programa sendo instalado. Sem antivírus, sem filtro, sem a gente poder questionar nada. E o detalhe é que muitos desses programas continuam rodando até hoje, no piloto automático. Agora, o que acontece quando esses programas são, na verdade, um tipo de vírus? Aí a coisa complica. Eles deixam de ser guias e viram grades, viram verdadeiras prisões mentais que impedem a gente de seguir em frente. A primeira grade dessa prisão é o medo. E não é aquele medinho bom que nos protege do perigo, não. É um medo que paralisa. O medo de errar, o medo do que os outros vão pensar, o medo de não ser bom o suficiente. É um muro gigante que aparece bem na hora em que a gente precisa dar o próximo passo. E a segunda grade, tão forte quanto a primeira, é a culpa, aquele sentimento que faz a gente se sentir mal por estar bem. É a culpa de ter sucesso, a culpa de ser feliz, a culpa por talvez ter mais que os outros. É um veneno que vai tirando a alegria até das coisas mais simples da vida. Olha só esse exemplo. Isso aqui é a autossabotagem pura, em ação. A pessoa encontra algo bom, uma oportunidade incrível, mas aquela crença de não merecimento é tão forte, mas tão forte, que ela mesma dá um jeito de estragar tudo. É como se uma vozinha lá no fundo dissesse: "Isso não é para você, não." Isso leva a gente para uma reflexão importante. Será que nós nos sentimos merecedores das coisas boas? Essa crença de não ser digno, de felicidade, de sucesso, de amor, talvez seja uma das prisões mais profundas e limitantes que uma pessoa pode carregar. Mas calma, a boa notícia é que todo roteiro pode sim ser reescrito. E o poder de pegar essa caneta de volta está nas nossas mãos. Chegou a hora de falar sobre como a gente pode cocriar a nossa própria realidade. 60 mil. Esse é o número de pensamentos que, em média, passam pela nossa cabeça todos os dias. É muita coisa. E a grande maioria a gente nem percebe. São justamente aqueles programas rodando em segundo plano, sabe? Ditando o ritmo da nossa vida sem a gente nem se dar conta. E aqui está o pulo do gato. Cada um desses 60 mil pensamentos tem uma energia, uma vibração. É como se a gente fosse uma estação de rádio. Se a gente passa o dia todo transmitindo na frequência da falta, do medo, da culpa, adivinha que tipo de programação a gente vai atrair de volta? É a famosa lei da atração em sua forma mais pura. E essa é a grande virada de chave. No fim das contas, somos nós os criadores da nossa realidade. A partir do momento em que a gente entende o poder dos nossos pensamentos, a gente ganha a caneta de volta para começar a reescrever o roteiro e, consequentemente, atrair uma nova realidade. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Porque ter consciência é o primeiro passo, claro. Mas a mudança de verdade, essa exige força, determinação e muito treino. Vamos ver como construir essa força. É uma escolha, na verdade. De um lado, a gente tem as crenças que nos acorrentam, que minam o nosso potencial. Do outro, as que nos dão asas, que nos motivam. O nosso trabalho diário é esse: identificar e quebrar as correntes para finalmente aprender a voar. É trocar o eu não consigo pelo eu sou capaz. E essa mudança de olhar é tudo. Pensa, por exemplo, no Buscapé, lá do filme Cidade de Deus. Ele vivia cercado pelo caos, pela violência, pela crença de que não havia saída. O roteiro dele parecia estar escrito.
mas a vibração interna dele era outra. O foco dele não estava na falta, estava na câmera fotográfica. Mesmo nos piores momentos, ele enxergava uma oportunidade, uma foto, uma chance de criar uma outra realidade. Ele não só acreditava, ele agia em direção ao sonho. É o exemplo perfeito do que o Emerson diz. Os maus momentos podem ser o trampolim para quem sabe exatamente aonde quer chegar. O grande segredo está aqui, no alinhamento. É preciso pensar, sentir, falar e agir na mesma direção. Não adianta nada pensar positivo e sentir que não merece, ou falar que vai fazer e na hora H não agir. A engrenagem toda tem que girar junto. É que nem aquela história da carroça atolada, né? Não adianta só rezar para o santo ajudar, tem que levantar e empurrar a carroça junto. O pensamento positivo é o combustível, mas a ação é o motor. Sem ela, nada sai do lugar. E quando a gente consegue alinhar tudo isso, qual é o resultado? Uma vida mais próspera. Mas o que é prosperidade de verdade, afinal? Primeira coisa, vamos tirar da cabeça que prosperidade é só ter dinheiro na conta. Isso é uma parte, mas é uma parte pequena. Prosperidade é um estado de ser. É viver de forma íntegra, em paz, fazendo o que se ama. O dinheiro, nesse caso, vira uma consequência natural e não o objetivo final. Prosperidade de verdade é um pacote completo. É ter saúde para correr atrás dos sonhos, é ter relacionamentos saudáveis, pessoas que te apoiam, é ter um trabalho que faz sentido para você, é ter alegria de viver, qualidade de vida e sim, também ter dinheiro para viver com conforto. É tudo isso junto. Essa frase do T. Harv Eker resume tudo perfeitamente. Se a gente quer colher frutos diferentes, não adianta ficar só olhando para eles. O trabalho tem que ser feito lá embaixo, nas raízes. Para mudar o que é visível, primeiro a gente precisa modificar o que está invisível. A mudança real começa de dentro para fora. E para fechar, fica a reflexão: quais são as raízes que hoje precisam ser trocadas? Quais são as crenças que estão aí, no invisível, te impedindo de colher os frutos que você tanto deseja? Identificar essas raízes já é o primeiro grande passo para, finalmente, reescrever a própria história. Que tal começar a procurar por elas agora?